Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Caderno número 16, Órgãos Superiores e Funções Essenciais da Justiça. Imagina um Tribunal Supremo que não possui juízes de carreira. E um Conselho Nacional de Justiça super poderoso, mas que, ironicamente, não tem a menor capacidade de julgar um processo comum, né? Exato. E para completar, defensores públicos que entram num cartório para resolver disputas complexas sem que absolutamente ninguém tenha assinado uma procuração pedindo ajuda. Então, hoje, o nosso mergulho vai direto nesses aparentes paradoxos do sistema de justiça brasileiro. E olha, o que parece um grande paradoxo na superfície, na verdade, é uma engenharia institucional brilhante quando a gente olha as engrenagens de perto. Olá, quem nos acompanha. É excelente estar aqui para mais essa imersão. O material que a gente tem hoje em mãos desmistifica tudo isso de um jeito muito lógico, sabe? Com certeza. A missão dessa nossa análise profunda é desvendar a cúpula do poder judiciário brasileiro e os atores essenciais da justiça. A gente quer pegar aqueles conceitos super densos do material e traduzir tudo isso, né? Isso. Traduzir numa compreensão real focada no porquê as coisas funcionam de um determinado jeito. Porque, assim, esse é o segredo para blindar a mente contra aquelas pegadinhas clássicas de concursos, principalmente com um foco muito especial na lógica de bancas bem exigentes, tipo a FGV. Nossa, nem me fale da FGV. E o caderno estruturado pelo professor Lessa faz exatamente isso. Ele não joga só o artigo da lei na sua cara. Ele explica o motivo real daquela regra existir. E compreender a mecânica por trás da norma é o que transforma, aquela memória de curto prazo num conhecimento sólido de verdade. Quando a gente entende a razão de uma regra, fica muito mais difícil cair nas armadilhas que as bancas amam criar. Então, vamos direto ao topo da pirâmide. Antes da gente falar sobre quem inicia os processos e quem defende a sociedade lá na base, a gente precisa estabelecer quem dá a palavra final sobre as leis. Vamos falar do Supremo Tribunal Federal, o famoso STF, e do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Perfeito. Vamos começar pelo guardião máximo. Isso, o STF tem 11 ministros e a principal missão deles é guardar a Constituição Federal. E tem uma exigência absoluta para sentar numa daquelas 11 cadeiras, que é ser brasileiro nato. Está lá no artigo 12, parágrafo 3º. E sabe, faz todo o sentido se a gente pensar na estrutura de poder do país. Faz muito sentido. Não é uma exigência arbitrária de jeito nenhum. A Constituição exige que ministros do STF sejam brasileiros natos, porque o presidente da Corte está ali na linha sucessória da presidência da República. Caramba, verdade. Pois é. Num cenário de ausência do presidente, do vice, do presidente da Câmara e do Senado, quem assume a liderança do país é o presidente do STF. Então, trata-se de uma blindagem da nossa soberania nacional, sabe? Garantindo que o núcleo duro do Estado fique nas mãos de quem tem a nacionalidade originária. É um sistema de segurança do próprio país, né? E outro detalhe que sempre chama atenção nesse material do professor Lessa são os limites de idade. É necessário ter mais de 35 anos e menos de 70 anos para ingressar à corte. Exato, e esse limite máximo é super importante. Sim, eu estava analisando esse teto de 70 anos que foi fixado recentemente pela Emenda Constitucional 122 de 2022. A lógica matemática é bem clara, porque a aposentadoria compulsória de um ministro hoje acontece aos 75 anos. A famosa expulsória, né? Isso. Então, se alguém entrasse no STF com 73 ou 74 anos, o cara mal teria tempo de contribuir para a jurisprudência da corte, além de gerar uma rotatividade muito rápida, muito instável. Nossa, com certeza. E a corte precisa de estabilidade jurisprudencial. O ministro precisa de tempo ali para julgar, para formar maioria, entender como o plenário funciona. E, olha, por falar em funcionamento, é crucial que quem nos escuta compreenda como o STF atua na prática. Como assim? O STF não é uma corte que vai julgar uma briga de trânsito ou um divórcio litigioso lá na origem, sabe? A atuação de cúpula foca no controle difuso, através de recursos que vêm subindo das instâncias inferiores questionando pontos da Constituição. E, claro, no controle concentrado por meio daquelas famosas ações diretas. As famosas siglas.
Vale a pena a gente traduzir essa sopa de letrinhas do controle concentrado para nossa audiência, né? ADI, ADC, ADO, ADPF. Por favor. Para quem não vive o direito todo santo dia, essas siglas significam basicamente que o STF está julgando a lei em si, em tese, sem precisar de um caso concreto do João brigando com a Maria. Eles pegam uma lei recém-aprovada e verificam se ela fere o livro de regras mestre do jogo, que é a Constituição. Se ferir, a lei é anulada para todo mundo. Adoro essa analogia do livro de regras mestre. Fica muito visual. E o STF protege esse livro de regras. Agora, se a gente descer um degrau na hierarquia normativa, a gente chega no STJ, o Tribunal da Cidadania, que é composto por, no mínimo, 33 ministros. E aqui a dinâmica muda bastante. Nossa, e muda de uma forma que é tipo um verdadeiro campo minado em provas. Se o STF é o guardião da Constituição, o STJ é o árbitro final das leis federais infraconstitucionais. Ele que garante que o Código Civil, por exemplo, seja interpretado do mesmo jeitinho lá no Amazonas e no Rio Grande do Sul. Exatamente. A uniformização federal. Só que o que eu acho mais fascinante é a composição desse tribunal. A maioria dos tribunais brasileiros, tipo os tribunais de justiça estaduais ou os TRFs, eles adotam aquele famoso quinto constitucional, reservando 1/5 das vagas para advogados e membros do Ministério Público. Mas o STJ faz diferente, né? Ele usa o terço constitucional. E olha, essa é sem dúvida uma das áreas onde a banca FGV mais testa a atenção de quem está prestando a prova. Como o professor Lesta pontua, o artigo 104 da Constituição divide os assentos do STJ em 3 fatias idênticas. 1/3 para juízes vindos dos tribunais regionais federais. A Justiça Federal, no caso. Isso, outro terço para desembargadores que vêm dos tribunais de justiça dos estados. E o último terço é dividido em partes iguais entre advogados e membros do Ministério Público. E se a gente pensar no motivo disso, faz um super sentido. O STJ é o grande unificador do país. Então ele precisa equilibrar a visão de quem julga a Justiça Federal, a visão de quem lida com o volume gigantesco da Justiça Estadual e aquela perspectiva, sabe, oxigenada de quem está do outro lado do balcão, que são os advogados e promotores. Com certeza, tem que ter todas as vozes lá. Por isso que trocar a palavra terço por quinto na hora de resolver uma questão, nossa, é o erro bobo que custa aprovação. Nem fale. E, sabe, para evitar que esse árbitro supremo da lei federal fique completamente paralisado, tentando julgar toda e qualquer infraçãozinha menor que aconteça no país, teve uma mudança recente. A Emenda Constitucional 125 de 2022 trouxe um mecanismo vital para o STJ sobreviver. O filtro da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Ah, o filtro de relevância. Ou seja, o STJ ganhou um escudo. Porque antigamente, se uma decisão de segunda instância violasse uma lei federal, num caso de indenização super pequeno, a parte podia tentar levar isso até lá no STJ, arrastando o processo. Verdade, entupiu o tribunal, né? Demais! Com esse novo filtro, não basta só provar que a lei foi desrespeitada. Você tem que demonstrar que a questão tem uma transcendência, sabe? Um impacto que vai além do interesse particular daquelas duas pessoas ali brigando. Se não for relevante para a sociedade inteira ou para a jurisprudência, o STJ simplesmente nem olha o recurso. É um STJ dizendo assim, olha, a Corte Superior só entra em campo se a jogada for determinante para o campeonato inteiro. Bom, a gente já mapeou quem julga as leis e quem uniformiza as regras. Mas tem um passo estrutural anterior a isso tudo. Quem é que organiza a própria democracia, garantindo que o poder mude de mãos de forma limpa? E mais, quem fiscaliza os próprios juízes e toda essa máquina do judiciário? Nossa, esse é um gancho perfeito para a gente entrar na Justiça Eleitoral e no Conselho Nacional de Justiça, o famoso CNJ. Começando pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que é a cúpula eleitoral. Olha, é uma estrutura quase camaleônica, viu? Camaleônica é uma boa palavra. Pois é, porque ela julga litígios, mas ao mesmo tempo administra eleições num país de dimensões continentais e ainda tem um poder gigantesco de editar resoluções que têm força de lei ali no momento.
E o detalhe mais curioso de todos: não existe concurso público para ser juiz eleitoral de carreira ou ministro do TSE. Exato. O TSE tem uma composição que é obrigatoriamente híbrida e temporária. São no mínimo 7 membros, sendo 3 ministros emprestados do STF, 2 ministros emprestados do STJ e 2 advogados de notável saber jurídico que são nomeados pelo presidente da República a partir de uma lista do STF. O professor Lessa bate muito nessa tecla porque essa rotatividade é a essência do sistema. É genial, porque a lógica por trás de não ter uma carreira própria é justamente impedir a formação de uma casta de juízes que teria, sei lá, o poder perpétuo de decidir os rumos políticos do Brasil. Fazendo esse rodízio constante, o sistema evita que o poder político fique concentrado na mão de poucas pessoas. E tem uma regra processual aqui que é implacável. Como regra geral, as decisões do TSE são irrecorríveis. Olha, irrecorribilidade é a palavra-chave aqui. Quem tenta aplicar a lógica da justiça comum nesse tribunal erra a questão feio. O ciclo eleitoral precisa ser rápido. A eleição acontece, os votos são contados e o mandato começa. Não dá para ficar recorrendo por anos a fio enquanto alguém já está governando, sabe? Seria um caos absoluto. Mas tem exceção, né? Tem, mas é raríssima. A exceção que permite que um caso saia do TSE e suba para o STF é super restrita. Só acontece se a decisão ofender frontalmente a Constituição ou se for para julgar os recursos de remédios constitucionais, tipo um habeas corpus ou um mandado de segurança que o próprio TSE tenha negado. Entendi. E saindo um pouco das urnas e indo para os gabinetes, a gente chega naqueles que vigiam os vigilantes, o Conselho Nacional de Justiça. O CNJ foi introduzido no sistema lá pela Emenda 45 de 2004. Ele tem 15 membros, mandatos de 2 anos e é presidido pelo presidente do STF. Mas o que mais me impressiona no CNJ é o fato de ele não possuir jurisdição nenhuma. É um conselho de justiça que não julga nenhum processo entre cidadãos. E sabe o que é louco? É justamente não julgar disputas comuns que dá tanta força para o CNJ. Ele atua como grande auditor do sistema. Ele é o fiscal administrativo, o fiscal financeiro e disciplinar. Imagina se os tribunais tivessem que julgar milhares de processos da sociedade e, ao mesmo tempo, fiscalizar as contas de cada cidade e investigar desvio ético dos próprios colegas juízes. Iria entrar em colapso. Totalmente. Ou pior, ia gerar um protecionismo corporativista interno gigantesco. Então o CNJ foi desenhado para puxar essa bronca da gestão e da punição para um órgão nacional centralizado. Nossa! E é exatamente por não ser um órgão jurisdicional que uma das regras mais famosas do direito constitucional simplesmente não se aplica a ele. Eu estou falando da súmula vinculante 10, que exige a cláusula de reserva de plenário. Ah, essa é clássica em provas. Sim, vamos traduzir isso para o pessoal que nos acompanha. Normalmente, um pequeno grupo de juízes dentro de um tribunal não pode, do nada, declarar que uma lei é inconstitucional e ignorar ela. Para fazer isso, precisa que a maioria absoluta de todo o tribunal, o tal do plenário, faça isso. Só que o CNJ não precisa respeitar essa súmula vinculante 10. E por quê? Porque ele sequer tem o poder de declarar leis inconstitucionais de forma abstrata. Ele pune, ele administra a máquina, mas ele não revoga leis. Um raciocínio impecável. E olha, o braço fiscalizador do CNJ é bem longo, viu? A Corregedoria Nacional de Justiça alcança não apenas os juízes, mas todo o serviço auxiliar. E aqui entra um ponto supervisado pelas bancas, que é o controle sobre as serventias notariais e de registro, ou seja, os cartórios. Sério que o CNJ controla cartório? Controla, porque embora o dono do cartório, o tabelião, seja um particular, ele exerce um serviço público por delegação do Estado. Portanto, ele está totalmente sobre o radar disciplinar do CNJ. E eu estava analisando essa questão do poder de revisão do CNJ sobre punições que são aplicadas por tribunais locais, e eu notei um detalhe crucial: o prazo. Imagina, que um juiz cometa uma infração muito grave lá no interior. E aí o tribunal estadual, talvez por amizade, colegismo, decide dar só uma advertência bem branda.
O CNJ pode ir lá, avocar esse processo e aplicar a punição correta, como uma aposentadoria compulsória. Mas o relógio corre rápido, né? Corre muito rápida. O prazo decadencial para rever essas decisões disciplinares é de menos de 1 ano do julgamento local. Gente, se a gente pensar na lentidão crônica da burocracia, menos de 1 ano é um piscar de olhos. É um prazo bem rigoroso e o objetivo é equilibrar 2 princípios fundamentais, sabe? De um lado, você tem o poder de correção nacional para evitar essas injustiças e favorecimentos locais. Mas do outro lado, você tem a segurança jurídica. Não dá para manter uma decisão disciplinar pendente, tipo uma espada na cabeça de um juiz ou de um tabelião por 5, 10 anos. Passou de 1 ano, a decisão local se consolidou e acabou. Excelente ponto. Bom, a gente já cobriu quem julga e quem fiscaliza a coisa toda. Mas no nosso sistema jurídico vigora o princípio da inércia da jurisdição. Em português, claro. Por mais poderoso que seja o STF, um juiz de primeira instância lá no interior, eles nascem paralisados. O juiz não pode acordar de manhã, ler uma notícia no jornal, ver uma injustiça e falar, vou iniciar um processo aqui por conta própria. Não mesmo. Ele tem que ser provocado. Exato. Alguém tem que ir lá bater na porta do judiciário. E é aqui que entram os motores do sistema, as chamadas funções essenciais à justiça. Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública. E sem esses motores, a máquina da justiça simplesmente não gira. O Ministério Público, por exemplo, o MP, atua como o grande defensor da ordem jurídica e dos interesses da sociedade. É muito importante frisar isso. Ele não defende o governo, ele defende a sociedade. Por isso tem princípios constitucionais que são gravados em pedra: unidade, indivisibilidade e independência funcional. Ou seja, um promotor tem total liberdade de convicção e não recebe ordem do chefe sobre como ele deve agir num processo. E o MP tem uma ferramenta que é exclusiva dele, né? Um verdadeiro monopólio, que é a instauração do inquérito civil. Só o Ministério Público pode abrir esse procedimento investigatório para reunir provas antes de entrar com uma ação civil pública. Mas, como o material do professor Lessa sempre alerta, a banca FGV adora testar os limites desse superpoder. E o STF colocou um freio de mão claríssimo quando o assunto é imposto. O famoso tema 561 do STF. Olha só, o Ministério Público adora usar a ação civil pública, a ACP, para defender consumidores contra tarifas absurdas de empresas, proteger rio contra poluição, garantir remédio caro em hospital. Mas a FGV cria cenários hipotéticos onde o MP tenta usar essa mesma ação para defender o cidadão contra a cobrança de um imposto abusivo criado pelo Estado. E a resposta do STF para isso é um belo de um não, né? O raciocínio é que impostos não são tipo um rio poluído ou um produto estragado que afeta um monte de gente de forma invisível. O recolhimento de tributos é o que financia o próprio Estado. Então, quem se sentir lesado por um imposto tem meios próprios de se defender. Contrata um advogado, vai num juizado especial. O Ministério Público não tem legitimidade para atuar como um super advogado tributário da população. Perfeita distinção. O Estado precisa arrecadar para manter os hospitais e as escolas funcionando. E quem defende o Estado quando ele é processado é a Advocacia Pública. No âmbito federal, a gente tem a Advocacia Geral da União, a AGU, e nos estados as PGS, as Procuradorias Gerais. Eles fazem a consultoria jurídica e representam esses entes do tribunal. E teve um debate enorme que chegou ao fim recentemente no STF através da ADI 6053, que era sobre dinheiro. Adoramos falar de dinheiro. Pois é. Ficou pacificado que é plenamente constitucional que os advogados públicos recebam honorários de sucumbência. Olha, é super importante a gente esclarecer isso. Honorários de sucumbência são aquele valor pago pela parte que perde o processo direto para o advogado da parte que ganha. Durante muito tempo, a galera discutiu se o advogado público, que já recebe um baita salário do Estado, poderia embolsar esse dinheiro extra quando ganhasse uma causa para o governo. E o STF bateu o martelo e disse que sim, é uma prerrogativa válida da profissão, só que tem uma restrição absoluta, né? Sempre tem. A soma do salário mensal com esses honorários nunca, em hipótese alguma, pode ultrapassar o teto remuneratório do serviço público, que é justamente o salário de um ministro do STF. Maravilha, então, respeitado o teto, tá tudo certo. Mas, virando a página, a gente precisa falar da instituição que defende
Não o Estado, mas o cidadão que não tem grana para pagar um advogado privado. A Defensoria Pública, a verdadeira guardiã dos vulneráveis. A Constituição de 88 e as emendas que vieram depois garantiram à Defensoria uma autonomia total, funcional, administrativa e financeira. E isso é um escudo poderoso. Significa que se a Defensoria começar a entrar com milhares de ações contra o governo do Estado exigindo vaga em creche ou remédio, o governador, por mais irritado que fique com o gasto, não pode simplesmente retaliar cortando o orçamento da Defensoria por decreto. Essa autonomia orçamentária impede esse tipo de chantagem, sabe? E além dessa independência do governo, a Defensoria tem uma independência crucial em relação à própria Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Nossa, esse ponto é um clássico de provas. Está consolidado na ADI 4.636 do STF. E, historicamente, o pessoal sempre atrelou a imagem do defensor à do advogado tradicional. Mas o Supremo decidiu que a capacidade postulatória do defensor público, ou seja, o poder dele de falar e peticionar num processo, decorre exclusivamente da Constituição e de ele ter tomado posse no cargo. Exigir que um defensor público seja inscrito na OAB e pague aquelas anuidades caríssimas do conselho privado é inconstitucional. Exato. O cargo basta. Mas sabe o que realmente expande a nossa visão sobre o alcance da justiça hoje em dia? É aquele conceito que a gente mencionou lá no início, do defensor atuando como custos vulneráveis. Guardião dos vulneráveis. Isso. E atuando fora dos tribunais. Porque a gente tem mania de imaginar a defensoria numa sala de audiência criminal, defendendo alguém super pobre. Mas a evolução do direito empurrou a defensoria para a esfera extrajudicial. Imagina essa situação que o professor Lessa traz. Uma grande empreiteira tenta regularizar um terreno gigante no cartório, mas tem uma comunidade carente morando numa parte dessa área há décadas. Um barril de pólvora. Total. E aí a Defensoria Pública pode intervir diretamente nesse processo lá dentro do cartório para equilibrar o jogo e garantir o direito dessas famílias. E detalhe, o defensor faz isso independentemente de mandato. Ele não precisa ir de porta em porta na comunidade pedindo para cada morador assinar uma procuração. A legitimidade dele vem do próprio Estado para atuar onde existe vulnerabilidade. É de arrepiar. É a essência de assegurar o Estado democrático de direito lá na base da sociedade. E tem um último adendo financeiro sobre a autonomia da Defensoria que é bem importante, sabe? Em cidades muito pequenas, muito distantes, onde o Estado ainda não mandou um defensor público concursado, o juiz costuma nomear um advogado particular para fazer a defesa do cidadão carente. É o famoso advogado dativo. Acontece muito. E o STF já decidiu que não fere a autonomia da Defensoria Pública o fato de uma lei estadual pegar recursos do fundo da própria Defensoria para pagar os honorários desses advogados dativos. Afinal, o objetivo final, que é não deixar o pobre sem defesa, está sendo cumprido perfeitamente. Exatamente. Olha, foi uma jornada e tanto por toda essa estrutura de poder, né? Para a gente consolidar esse conhecimento de forma bem estratégica, vamos dar uma olhada no que o professor Lessa organizou na sessão de fichamento do material. O famoso mapa da mina. Ele mesmo, porque em vez da gente tentar decorar palavras soltas, o ideal é conectar o que a gente acabou de discutir para não cair em armadilha de prova. Então, revisão rápida. Quando a prova falar de STF e nacionalidade. Não é detalhe estético, é preservação da soberania na linha sucessória presidencial. A exigência é ser brasileiro nato. E quando o teste tentar te enganar trocando terço por quinto no STJ? A banca quer saber se você entende que o STJ precisa de um equilíbrio muito específico de juízes federais, estaduais e externos para arbitrar a lei nacional de maneira justa. Não é só aplicar a cota de advogados dos tribunais menores, é o terço constitucional. E sobre o TSE? O fato de as decisões serem irrecorríveis como regra não é um capricho autoritário. É a necessidade mecânica de manter o cronograma das eleições rodando sem interrupção judicial infinita. Da mesma forma, entender que o CNJ não aplica a súmula vinculante 10 da reserva de plenário não é sobre decorar número. É sobre entender a essência do órgão. Ele existe para gerenciar, para fiscalizar cartório, para revisar punição local em menos de um ano. Mas ele não anula leis, não é tribunal jurisdicional. Perfeito.
E nas funções essenciais, a barreira imposta ao Ministério Público de não poder usar a ação civil pública em matéria tributária mostra a distinção clara entre defender a sociedade e atrapalhar o financiamento estrutural do próprio Estado. E, por fim, a Defensoria consolida a sua identidade ao não precisar de inscrição na OAB para atuar, além de poder atuar no cartório como custos vulneráveis sem procuração. Fazer essa leitura orgânica do material do projeto ENAC Turbo é o que diferencia o candidato. É uma preparação de alto nível. E sabe, isso me leva a uma reflexão final muito alinhada com o encerramento do caderno de estudos. Toda essa engenharia de freios, contrapesos e atores aponta para o conceito moderno de justiça multiportas. Nossa, adoro esse conceito. É fantástico, porque não se trata mais apenas daquela figura do juiz dando uma sentença depois de 10 anos de briga. Trata-se do defensor atuando preventivamente no cartório, do Ministério Público ajustando conduta antes de um desastre ambiental ocorrer, dos conselhos fiscais rodando a engrenagem. O caderno traz uma citação fabulosa do livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 3, que diz assim: praticar a justiça e o direito é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Uau! Profundo isso. Demais, né? A justiça ideal não é o sacrifício de um processo desgastante e tardio. A justiça ideal é a prática da equidade no dia a dia, desde a base administrativa até a cúpula constitucional. É uma visão sistêmica que muda completamente o jeito da gente olhar para o direito constitucional. Quando a turma for resolver a próxima bateria de questões FGV, o olhar não pode ser caçando a pegadinha isolada, mas sim buscando a razão institucional de cada coisinha. Onde a lei federal é unificada? No STJ. Por isso a composição dele é única. Onde o processo ganha vida e tração? Através do MP ou da Defensoria. É literalmente enxergar as engrenagens em movimento. Exatamente. Fica muito mais fácil assim. Pois é. Chegamos ao fim dessa imersão de hoje, mas o aprofundamento nunca para, né? Qual tema de direito constitucional, administrativo, mesmo extrajudicial, quem nos acompanha gostaria de ver dissecado no nosso próximo mergulho? Os comentários são o espaço ideal para nos dizer o que precisa ser desvendado a seguir. Deixe as sugestões aí. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor doutor Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima.